Questionador: existe algo permanente? Krishnamurti: ele diz que somos algo permanente, que existem alguns momentos na vida em que ocorrem realizações ou acontecimentos que estão além do tempo. E esse acontecimento é permanente. É isso o que esse senhor afirma. Quando isso ocorre, se transformou numa recordação. Questionador: não é uma recordação, senhor. Krishnamurti: um momento, escute. Eu disse se transformou numa recordação. Então, é um processo material. E você pode chamar isso de permanente. Se esse extraordinário estado da atemporalidade acontece, e se não é uma recordação, a pergunta então é: ele continuará? Ou seja, você tem uma experiência sobre algo, não usarei nem mesmo a palavra experiência, um acontecimento de algo que está além do tempo. Enquanto não está registrado como recordação, ele permanece como além do tempo. No momento em que é registrado, ele passa a ser feito de tempo. Isso é simples. Será então esse acontecimento alguma coisa contínua ou terá fim? Se for contínua, então será do tempo. Por favor, estou abordando isso cuidadosamente, porque estaremos examinando um assunto que exige grande atenção e muita sensibilidade para ser descoberto. Nossa pergunta é: existe algo permanente? Cabe aos senhores responder. Questionador: nós queremos que exista algo permanente. Krishnamurti: existe o desejo de permanência. Minha casa permanente, meu nome permanente, minha forma permanente. As lembranças, o apego, queremos tudo permanente. Toda segurança baseia-se em permanência. Precisamos descobrir por nós mesmos se existe algo permanente. Veja bem, por favor, para mim nada há de permanente. Não estou impondo esta posição a vocês. Nada é permanente. O que será então a morte, se existe a continuidade do eu, o eu com sua estrutura reunida pelo pensamento, o pensamento sendo a palavra sendo o nome, e o nome sendo ligado à forma? O nome, a forma deste corpo, o organismo e toda a estrutura da psique são agrupados pelo pensamento. É evidente. Percebem isso? Ou será que dizem: não, existe algo muito mais espiritual por trás disso? Se existir algo muito mais espiritual por trás disso, e se vocês afirmam a sua existência, é ainda assim parte do pensamento. Compreendem? Se afirmam que por trás do véu do tempo, o que é uma boa expressão, existe algo basicamente atemporal, então vocês o reconheceram, certo? E se o reconheceram, ele é parte da sua memória. E se é memória, é também um processo material de pensamento. Se esse algo por trás do véu é real, verdadeiro e, portanto, impensável, vocês desconhecem. Quando afirmam que existe algo espiritual, uma essência espiritual, vocês já o contaminaram. Portanto, não é mais espiritual. Compreendam isto uma vez e verão. Sabem, isto é um antigo artifício usado por muitos dos hindus que afirmam que Deus existe, que Brahman está dentro de você e tudo o que você tem a fazer é se despojar, como das cascas de uma cebola. Compreendem? Ou seja, você estabeleceu um Deus em você pelo pensamento. E então o pensamento diz: preciso atingi-lo, portanto, deixe-me entrar em ação. Assim, se todo pensamento for um processo material, e o que quer que ele tenha reunido for ainda um processo material, mesmo que ele diga, existe um eu permanente, ainda assim é parte da estrutura do pensamento. Então, o que é o término da morte? Não sei se os senhores estão me acompanhando. Escutem apenas. Olhem para isso. Não me respondam. Olhem antes de responder. Como a maioria de nós quer a continuidade e, portanto, tem medo da morte, o que ocorre então quando um fim é chamado de morte? Deixe-me apresentá-lo de forma mais simples. Um ser humano comum diz: devo continuar, tenho medo da morte. Mas existe um fim. Eu morro. Posso não querer morrer. Posso chorar a minha morte, posso lutar contra a morte, mas ela é inevitável. Assim eu digo:
Quando existe o desejo de continuidade e há um fim, o que ocorre? Existe a morte do organismo e existe a morte da psique. Elas se interrelacionam, são psicossomáticas e tudo mais. Um homem diz: eu preciso continuar, eu quero continuar, é a minha vida. Pelo amor de Deus, me ajudem, pois o único desejo é continuar. E eu pergunto: está bem, meu amigo, o que acontece quando chega esse fim que é inevitável? Pode vir a terminar por acidente, por doença, por diversos tipos de fim. O que acontece? Para descobrir o que acontece, você precisa investigar se a psique, o eu, é algo permanente ou impermanente. Se for impermanente, então no final, o que acontece? Por favor, não respondam. Examinem a questão. Descubram por vocês mesmos. Isso é de uma tremenda importância porque o homem diz: preciso descobrir a imortalidade. Os antigos egípcios encontravam a imortalidade nos túmulos, com a continuidade da vida diária pela eternidade. Se examinaram os túmulos egípcios ou leram sobre eles, sabem que seu desejo era este. Sabem que eles queriam continuar pelos próximos 1000 ou por 1 milhão de anos. O Vale do Nilo era protegido, deserto dos dois lados. E isso dava aos egípcios um senso de permanência. E eles traduziam essa permanência como uma vida contínua. Vocês podem ler sobre isso, se tiverem interesse, podem examinar o assunto. E os antigos hindus diziam que o si mesmo, embora sendo impermanente, deveria prosseguir até atingir o princípio da perfeição, o mais alto princípio que é Brahman. Ou eles diziam que existe Deus em você e através de várias encarnações você tornará o ego perfeito até ele atingir o mais alto princípio. E os cristãos têm a sua maneira própria, ressurreição e tudo mais. Mas o meu problema como ser humano é, embora o meu desejo seja o de continuidade, eu sei que a morte é inevitável. Infalivelmente, quer você goste ou não, ela está aí. E pergunto a mim mesmo: o que acontece quando há um fim? Questionador: trata-se de um grande choque. Krishnamurti, por favor, esta não é a minha questão. Discutiremos de forma diferente. Os senhores não estão respondendo a minha pergunta porque não a estão encarando. Não estão olhando para ela. Não estão colocando os seus dentes nela para descobrir. Eu quero continuar. Esta é a minha esperança, o meu desejo, a minha aspiração. Tenho estado por 80 anos com a minha família, com os meus objetos, meus livros, com tudo aquilo que acumulei ao longo de 80 anos. E assim peço, por favor, conceda-me mais 1000 anos com as mesmas coisas. Mas vem a morte e diz: não, meu amigo, você vai morrer. O que acontece depois disso? Os seres humanos querem uma continuidade e existe um fim. A continuidade é tudo o que o ser humano acumulou: conhecimento, coisas, ideias, apegos, propriedades, crenças, deuses. Tudo isto eu quero que continue pelo resto da eternidade. Mas vem a morte e diz: acabe com isso. Então eu pergunto: o que é que termina? Questionador: a psique. Krishnamurti: tem certeza? Senhor, tenha cuidado. Não se limite a especular. Eu realmente não gosto de discutir esse tema com muita gente, porque em geral não se lida com seriedade com este assunto. Ele demanda grande seriedade e não basta apenas verbalizar o tempo todo. Eu disse, o desejo torna-se realidade através da sensação e do pensamento. Então, o pensamento, que é desejo, tem um nome, tal como Ka, a forma de Ka. E aí está todo o conteúdo da minha consciência, que foi armazenado pelo pensamento e que eu quero que continue. Eu quero o pensamento com todo o seu conteúdo, com todos os seus apegos, toda a dor, todo o sofrimento. Isso é o que eu quero que continue. Quando o corpo físico morre, o processo material, que é a estrutura do cérebro,
que é o processo do pensamento, morre. Compreendem? Eu gostaria de saber se percebem isto. Senhor, eu sou o mundo e o mundo é eu. Isso é um fato, certo? O mundo é eu. Não como uma ideia, não como uma teoria, mas como uma realidade. Que eu sou o mundo e que o mundo é eu é um fato tão real como o fato de que, se eu me ferir com um prego, vou sentir dor. O eu é reunido pelo pensamento. Trata-se de um processo material. O pensamento é matéria, um processo material, porque é a resposta da memória que está armazenada no cérebro na forma de conhecimento. E então, quando morre o cérebro, morre o processo material. O que ocorre então? Compreendem a minha pergunta? Questionador. O processo material morre. Krishnamurti. Senhora, vou dar um exemplo. Sem ser indelicado, quando a senhora diz que o processo material morre. Terá a senhora morrido para ele agora? Não quando chega a morte. Compreende? Eu vou lhe mostrar. Eu sou o mundo e o mundo é eu. Minha consciência é a consciência do mundo. O conteúdo da minha consciência é o conteúdo da consciência do mundo. Esse conteúdo é reunido pelo pensamento. Meus móveis, meu nome, minha família, minha conta bancária, minhas crenças, meus dogmas. Tudo isso está na minha consciência, que é a consciência do mundo. A menos que percebam isso, não poderão avançar na nossa investigação. Então, esta consciência, que é um processo material, chega a um fim, porque o organismo falha por doença, por acidente e assim por diante. Então o cérebro se degenera e o processo do pensamento chega a um fim. O processo do pensamento, que agrupou o ego, o eu, chegou ao fim. Vocês não aceitam isso. Então eu pergunto, será possível morrer agora para tudo que o pensamento armazenou como consciência, que é o eu e o mundo? Eu gostaria de saber se entenderam a minha pergunta. Questionador. Não podemos aceitar o que o senhor está dizendo. Isso é a aniquilação. Krishnamurti. Ele está afirmando. Não podemos aceitar isso porque é total aniquilação. Isso nós não podemos aceitar. Por que não, se é a verdade? Eis porque vocês querem algo permanente. Vocês querem algo que não tenha fim, que seja você mesmo com todas as suas misérias e tudo mais. Então eu digo a mim mesmo, como eu sou o mundo e o mundo é eu, minha consciência é a consciência do mundo e todo o conteúdo dessa consciência, que produz a consciência, é armazenado pelo pensamento. Crenças, dogmas, rituais, tudo é acumulado pelo pensamento. E eu digo a mim mesmo, pode tudo isso morrer agora? Não daqui a 50 anos, mas agora. Em outras palavras, pode esse conteúdo se esvaziar agora? Compreendem? Ou seja, a morte é agora, não daqui a 50 anos. Quando você morre, seu corpo seca e seu cérebro termina. E todo o conteúdo da sua consciência não pode continuar tal como é, porque é o processo do pensamento. Assim pergunto a mim mesmo e a vocês. Estou perguntando a vocês e não a mim mesmo. Estou perguntando a vocês como seres humanos, vendo a razão de tudo isso, a lógica e, portanto, indo além da lógica, a verdade de tudo isso, que você é o mundo e o mundo é você, e que a sua consciência é a consciência do mundo. Quando você vê isso, tenha uma introvisão disso. Então podem todas as coisas que foram reunidas pelo pensamento chegar a um fim. Não daqui a 50 anos, mas agora. Compreendem a minha questão? Por favor, isso é tremendamente importante. Veja, Senhor, parte da minha consciência é, eu acredito. A crença é parte da minha consciência. No mundo inteiro eles acreditam em algo. Em Deus, no estado perfeito, na minha experiência, em Jesus, em Buda. Acreditar é um ato comum aos homens. E essas crenças são acumuladas pelo pensamento.
que é um processo material. Pode você encerrar agora essa crença, tal como vai fazer ao morrer? Compreendem? Acabe imediatamente com a sua crença em algo e veja o que acontece. E não fique a dizer: estou assustado por vir a deixar minhas crenças, pois essas crenças me dão uma tremenda segurança. Você está buscando segurança numa ilusão. Portanto, ela não é segurança em absoluto. E pode você morrer para isso agora? Apenas então você poderá responder o que vem a seguir. Mas antes de poder responder o que vem a seguir, você precisa agir. Palavras não são ação. Teorias não são ação. Quando se atinge esta percepção de que a crença é uma das maiores causas do desejo humano e que é uma ilusão porque é acumulada pelo pensamento, posso eu morrer para isso? Pode você morrer para a crença, não para uma determinada crença em particular, mas para a crença. A maioria das pessoas tem ideais e é um fenômeno bastante extraordinário você descobrir que onde quer que esteja no mundo, cada ser humano tem ideais, não importa qual seja, nobre, ignóbil, real e assim por diante. Bem, mas os ideais são obviamente armazenados pelo pensamento. Trata-se de um processo material em oposição ao que eu sou. Pode então você morrer para isso? A menos que morra para isso, você não poderá possivelmente responder a próxima pergunta. O que queremos descobrir antes de morrer? Eis ao que estamos nos aferrando, compreende? Se isso puder ser dito, verbalizado e então tornado comum, todos acreditarão. Vai se tornar vulgar. Uso aqui a palavra vulgar no sentido comum, ordinário, e não insultuoso e pejorativo. Então se transforma numa crença e ficamos todos felizes. Mas morrer sem saber. Compreende? Não, vocês não compreendem. Estamos lidando apenas com fatos, não com teorias, não com ideias projetadas, confortadoras ou enobrecedoras. Estamos lidando com fatos reais da vida diária. Nossa vida diária é feita de coisas reunidas pelo pensamento. O pensamento é um processo material. Me deixe dizer de outra maneira. Um ser humano não consegue pôr fim às suas dores, às suas desgraças, à sua confusão, então ele é como o resto do mundo. Ele morre, mas a dor, a confusão, a desgraça, como um enorme campo prossegue. Isto é um fato. Como um gigantesco volume de água num grande rio, existe essa imensa dor do homem. Pelo amor de Deus, percebam isto. Existe muita violência, ódio, ciúme, e essa é a corrente principal. Nós, seres humanos, fazemos parte dessa corrente. A menos que eu morra para essa corrente, ela prosseguirá. A corrente que é o mundo prosseguirá. Portanto, o homem que se arriscar fora da corrente, o ser humano que se arriscar fora da corrente, saberá o que existe além do que é. Mas enquanto você permanecer nessa corrente, ou com um pé para fora e um pé para dentro, brincando, como faz a maioria de nós, você jamais descobrirá o que há além da morte. O que significa que é preciso morrer para tudo, sem esperança. Compreendem isto? Esta é uma das coisas mais difíceis. Um homem que morrer para tudo saberá o que é eterno. Compreendem? Senhores, estão voltando as teorias. Vejam, olhem, senhores, por favor. Sabem que é uma das maiores dificuldades falar ou discutir, abordar certos temas com atenção tremenda até o fim. Poucas pessoas podem fazer isso. Isso é um assunto que demanda toda a sua atenção. Não a verbalização, teorias e tudo mais, mas sim uma atenção contínua. Poucos podem fazer isso. Poucos querem fazer isso.
Eles podem fazer isso, mas são muito preguiçosos, muito desinteressados. Se você estiver realmente cativado, conquistado por isso, querendo descobrir, prestará completa atenção. E, portanto, não existirão palavras, mas um constante empurrar, 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 sem saber ao certo para onde está indo. E isso é a morte. Quando você morre, há um fim em tudo que você conhece. Então pergunto, você não pode morrer agora para tudo o que conhece? Desse modo você descobrirá por você mesmo o que é a verdade, na qual nada há de ilusão, nada há de pessoal, não a minha verdade ou a sua verdade, mas a verdade. Será possível viver em profundo senso de harmonia e beleza, com uma sensação de incessante satisfação? Ou melhor, eu não diria de satisfação, pois a satisfação traz consigo a frustração. Mas existirá um incessante estado de ação no qual não existe a dor, o arrependimento, nenhum motivo para a tristeza? E se existe um tal estado, como pode alguém chegar a atingi-lo? Ele não pode, evidentemente, ser cultivado. Não se pode dizer, serei harmonioso. Isso não significa nada. Supor que a pessoa deva se controlar de forma a se tornar harmoniosa é uma maneira bastante imatura de pensar. O estado de integração total, de ação unitária, surge somente quando não o estamos procurando, quando a mente não está lutando para se ajustar a um padrão de vida determinado. A maioria de nós pensou muito pouco sobre tudo isso. Em nossas atividades diárias, nós nos preocupamos apenas com o tempo, pois o tempo nos ajuda a esquecer. O tempo cura as nossas feridas, ainda que provisoriamente. O tempo dissipa os nossos desesperos, as nossas frustrações. Sendo tomado pelo processo do tempo, como pode alguém atingir esse estado extraordinário no qual não existe contradição, no qual o próprio movimento de viver é ação integrada e a vida do dia a dia é realidade? Se cada um de nós se fizer esta pergunta com seriedade, penso que poderemos então comungar um com o outro no esclarecimento do problema. Mas se você se limitar a escutar as palavras, então você e eu não estaremos em comunhão. Estamos em comunhão um com o outro apenas quando este é um problema para ambos. Assim, ele não é apenas o meu problema, que eu estou impondo a você, ou que você está tentando interpretar de acordo com as suas crenças e idiosincrasias. Esse é um problema humano, um problema do mundo todo. E se ele estiver claro para cada um de nós, então o que eu estou dizendo, o que estou pensando e sentindo, produzirá um estado de comunhão entre nós. E juntos poderemos atingir grandes profundezas. Então, qual é o problema? O problema é que, evidentemente, deve haver uma tremenda mudança, não apenas no nível superficial, nas atividades exteriores da pessoa, mas interiormente, profundamente. É preciso que ocorra uma revolução interior que transforme a maneira de pensar e que produza uma forma de viver que seja por si mesma ação total. E por que essa revolução não ocorre? Esse é o problema que aqueles que o percebem. Vamos então mergulhar fundo em nós mesmos e descobrir a raiz desse problema. A raiz do problema é o medo, não é verdade? Por favor, procurem em vocês mesmos e não se limitem a ver em mim um orador que se dirige a uma plateia. Quero abordar esse problema com vocês, porque se vocês e eu explorarmos juntos e se todos nós compreendermos algo que seja verdadeiro, então dessa compreensão surgirá uma ação que não é nem minha nem de vocês, e as opiniões sobre as quais discutimos sem cessar terão deixado de existir. Sinto que existe um medo básico que precisa ser revelado.
um medo muito mais profundo que aquele de perder o emprego ou de fazer algo errado, ou o medo da insegurança externa ou interna. Mas para que o abordemos com muita profundidade, precisamos começar com os medos que conhecemos, os medos dos quais temos consciência. Eu não preciso lhes dizer quais são estes, pois vocês podem observá-los em si próprios. O medo da opinião pública, o medo de perder um filho, ou a esposa, ou o marido, através da trágica experiência chamada morte. O medo da doença, o medo da solidão, o medo de não ter sucesso ou de não se realizar, o medo de não atingir o conhecimento da verdade ou de Deus, ou do que quer que seja. O selvagem tem uns poucos medos, mas nós temos incontáveis medos, cuja complexidade aumenta à medida que nos tornamos mais e mais civilizados. Bem, mas o que é o medo? Por acaso já sentiram realmente o medo? Você pode perder o emprego, pode não ser um sucesso, seu vizinho pode dizer isto ou aquilo sobre você e a morte está sempre à espreita logo ali na esquina. Tudo isso o amedronta. E você foge por intermédio da yoga, da leitura de livros, da crença em Deus, de diversas formas de diversão e de tudo mais. Assim pergunto, vocês realmente sentiram um medo ou a mente sempre fugiu dele? Considerem o medo da morte. Temendo a morte, você racionaliza o seu medo, dizendo que a morte é inevitável, que tudo morre. O processo de racionalização é uma mera fuga do fato. Ou então você acredita na reencarnação, o que satisfaz e o conforta, mas o medo continua ali. Ou então você tenta viver totalmente no presente, esquecendo tudo sobre o passado e o futuro e preocupando-se exclusivamente com o agora. Mas o medo prossegue. Eu estou lhes perguntando se alguma vez conheceram o medo verdadeiro. Não o medo teórico, aquele meramente concebido pela mente. Talvez eu não esteja explicando de forma bastante clara. Vocês conhecem o gosto do sal. Vocês experimentaram a dor, o desejo, a inveja e sabem por vocês mesmos o significado dessas palavras. Da mesma forma, sabem o que é o medo? Ou têm apenas uma ideia do que seja o medo, sem que realmente o tenham experimentado? Eu estou sendo claro? Vocês têm medo da morte. Mas o que é a morte? Vocês enxergam a inevitabilidade da morte e porque não querem morrer, a temem. Mas jamais souberam o que é a morte. Vocês têm apenas projetado uma opinião, uma ideia sobre ela. Ou seja, vocês têm medo de uma ideia sobre a morte. Isso é bastante simples e não percebo bem a nossa dificuldade. Para realmente experimentar o medo, é preciso estar totalmente com ele. É preciso estar inteiramente dentro dele e não o evitar. Você não pode ter crenças ou opiniões sobre ele. Mas não creio que muitos de nós tenham experimentado o medo dessa forma, pois sempre o estamos evitando, sempre estamos fugindo dele. Nunca permanecemos com ele, nunca examinamos para descobrir do que se trata. Será a mente capaz de viver com medo, uma vez que ela faz parte dele? Pode a mente mergulhar nesse sentimento em vez de evitá-lo ou de tentar fugir dele? Acredito que seja principalmente o fato de estarmos sempre fugindo do medo que nos faz viver vidas tão contraditórias. Senhores, tem-se constantemente a percepção, em especial quando se fica mais velho, de que a morte está sempre à espera. Vocês temem a morte, não é? Mas como deve ser entendido esse medo? O que devem fazer para se libertar desse medo da morte? O que é a morte? Na verdade, ela é a cessação de tudo o que conheceram. Esse é o fato verdadeiro. Se você sobrevive ou não, não é a questão. A sobrevivência depois da morte é apenas uma ideia.
Você não sabe, mas acredita, porque a crença o conforta. Você nunca aborda a questão da morte propriamente, porque a simples ideia de chegar ao fim, de penetrar no totalmente desconhecido, é um horror que desperta o medo em você. Estando com medo, você recorre a diversas formas de crença como meio de fuga. Com certeza, para livrar a mente do medo, você precisa saber o que vem a ser morrer enquanto está em pleno vigor físico e mental. Trabalhando e dando conta de tudo, você precisa conhecer a natureza da morte enquanto vive. A crença não irá remover o medo. Você pode ler incontáveis livros sobre o que vem depois da morte, mas isso não fará sua mente ficar livre do medo, porque a mente está acostumada exclusivamente à continuidade através da memória. E assim, a simples ideia de chegar ao fim é um horror. A frequente rememoração de tudo que você experimentou e de que desfrutou, de tudo aquilo que possuiu, o caráter que você construiu, seus ideais, suas visões, seu conhecimento, tudo isso vai acabar. E como pode a mente se libertar do medo? Este é o problema. E não se há ou não há continuidade após a morte. Se pretendo me livrar do medo, do fim, certamente preciso investigar a natureza da morte. Preciso conhecê-la. Preciso saber o que é. Preciso conhecer sua beleza, sua tremenda qualidade. Morrer deve ser algo extraordinário. Penetrar em território jamais imaginado e totalmente desconhecido. Mas como fará a mente para conhecer, enquanto vive esse final chamado morte? A morte é o fim. Trata-se do fim do corpo e talvez também da mente. Não estou discutindo se existe ou não a sobrevivência. Estou preocupado com o final. Será que posso ter um fim enquanto vivo? Não pode a minha mente, com todos os seus pensamentos, suas atividades, suas recordações, chegar ao fim enquanto estou vivo, enquanto o corpo ainda não está abatido pela velhice e pela doença, ou desfeito por um acidente? Não pode a minha mente, que construiu a continuidade, chegar a um fim, não no último momento, mas agora? Ou seja, não pode a mente se livrar de todo o acúmulo de recordações? Você é um hindu, um cristão, ou o que quer que seja. Você é moldado pelo passado, pelo costume, pela tradição. Você é cobiça, inveja, alegria, prazer, a apreciação de algo belo, a agonia de não ser amado, de não ser capaz de se satisfazer. Você é tudo isso. O que é o processo de continuidade? Tome apenas uma forma dela. Você é apegado à sua mulher, às suas propriedades, e isso é um fato. Não estou falando em se desapegar. Você está apegado às suas opiniões e aos seus modos de pensar. Mas não pode chegar ao fim de todo esse apego? Por que você é apegado? Essa é a questão e não como se desapegar. Se você tenta se desapegar, você está apenas cultivando o oposto e, portanto, a contradição continua. Mas no momento em que a mente estiver livre do apego, estará também livre do senso de continuidade que existe com o apego, não é verdade? Então, por que você se apega? Por que você teme que sem esse apego você não será nada? Portanto, você é a sua casa, você é a sua mulher, você é a sua conta bancária, você é o seu emprego, você é tudo isso. E se existir um final para esse senso de continuidade por meio do apego, um fim total, então, você saberá o que é a morte. Compreendem, senhores? Digamos que eu odeio e carreguei esse ódio na minha memória por todos esses anos, lutando sempre contra ele. Posso, num instante, parar de odiar e abandonar isso com aquele finalizar definitivo próprio da morte? A morte chega sem lhe pedir permissão.
Ela vem e se apossa de você. Ela o destrói no mesmo instante. E pode você, da mesma forma, se despojar completamente do ódio, da inveja, do orgulho de possuir, do apego a crenças, a opiniões, a ideias, a um modo próprio de pensar? Você pode, por tudo isso de lado, num instante. Não existe um como pôr tudo de lado, pois essa é apenas outra forma de continuidade. Deixar de lado a opinião, a crença, o apego, a cobiça ou a inveja é morrer. Morrer a cada dia, a cada momento. Se o fim de toda missão, a cada novo momento, for alcançado, você conhecerá então o extraordinário estado de não ser nada. O limite abissal de um movimento eterno, por assim dizer, e fará uma pequena visita ao outro lado desse limite, que é a morte. Quero saber tudo sobre a morte, porque a morte pode ser realidade. Ela pode ser aquilo a que chamamos de Deus, esse fenômeno extraordinário que vive, se move e, no entanto, não tem começo e nem fim. Então, eu quero saber tudo sobre a morte. Assim, eu preciso morrer para tudo que já conheço. A mente pode ter consciência do desconhecido apenas quando ela morre para o conhecido. Morre sem qualquer motivo, sem esperança de recompensa ou medo de castigo. Nesse caso, eu posso descobrir o que é a morte enquanto estou vivo. E nessa descoberta está a libertação do medo. É irrelevante saber se existe ou não uma continuidade depois da morte do corpo. Se você vai ou não nascer de novo, é assunto trivial. Para mim, viver não é diferente do morrer. Porque na vida, há morte. Não existe distinção entre morte e vida. Pode-se conhecer a morte porque a mente está morrendo a cada minuto. E exatamente nesse finalizar, existe renovação, novidade, frescor, inocência e não na continuidade. Mas para a maioria de nós, a morte é algo que a mente realmente jamais experimentou. Para conhecer a morte enquanto se vive, todas as artimanhas da mente que impedem o verdadeiro conhecer devem cessar.